Olá, meu querido irmão, irmã, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando na vida de você, meu amigo, meu irmão que nos assiste nessa noite. Vamos chegando que hoje é dia de cultuar o Senhor. Você, meu irmão da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol, também você, meu amigo que nos assiste, todos são muito bem-vindos para juntos louvarmos e cultuarmos a Deus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós estamos iniciando o nosso culto de oração e estudo bíblico. Todas as quartas-feiras nós temos esse encontro marcado com Deus, neste culto coletivo, como igreja reunida, independente das circunstâncias que nos sobrevêm. Sabemos que Jesus é o nosso amparo, o nosso socorro bem presente na hora da angústia e o motivo do nosso louvor, pois assim como diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. O que deve nortear nossas vidas e o nosso ânimo como igreja de Jesus não é noticiário de TV, estatísticas e números de doença, mas a Bíblia é sagrada. Embora saibamos que temos de ser responsáveis e fazer a nossa parte no que for prudente e possível, sabemos também que tem um Deus que cuida de nós e por isso devemos nos apegar a Ele e descansar em Sua palavra. Portanto, vamos começar o culto assim, lendo a palavra de Deus, textos de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e também 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos seguir esse culto louvando ao Senhor com o hino de número 152 do cantor cristão Pastor Divino. Louvemos ao Senhor, irmãos.
acabamos de entoar, vamos agora orar pela nossa nação, pela nossa igreja. Vamos pedir a Deus força e sabedoria para lidar com o tempo que estamos vivendo. E vamos acompanhar nessa oração a nossa irmã Sandra. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Santo Deus, amado Pai que estás nos céus, louvado e exaltado é o Senhor. A ti toda a honra, toda a glória seja dada. Obrigada, meu Pai. Obrigada por esse dia que o Senhor nos deu, esse dia que o Senhor nos fez. Muito obrigada, ó Deus, por essa oportunidade que nós temos de falar com o Senhor e saber que o Senhor nos ouve, ó Deus, com tanto carinho, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor tem, ó Deus, nos incomodado, ó Deus, com a voz do Teu Espírito Santo. E nesta hora, ó Deus, coloco no Teu altar, ó Deus, a Tua igreja aqui na Vila do Sol. Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, ó Deus, estarmos, ó Deus, prestando culto ao Senhor, mesmo dentro dos nossos lares, Pai. Que nós possamos, ó Deus, não esquecermos, ó Deus, do primeiro amor. Esse primeiro amor que o Senhor derramou no Teu sangue na cruz do Calvário por nós. E eu quero pedir ao Senhor agora, Pai, com poder e graça, haja, ó Deus, com poder e graça no meio do Teu povo, Pai. Tira, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que tem atrapalhado os Teus servos ter uma vida em comunhão contigo. Fala, Senhor, a cada coração, nesses momentos tão difíceis, ó Deus, que nós estamos passando, nesse momento tão difícil, ó Deus, o qual o Teu Brasil em peso, ó Deus, está passando. Mas o Senhor é Deus que age por nós e a certeza que nós temos, Pai, que sairemos vitoriosos, porque o Teu sangue foi derramado na cruz do Calvário por nós. E essa certeza nós temos. E eu clamo, ó Deus, por todas as igrejas, ó Deus, constituídas na face da terra. Que o Teu povo, ó Deus, a cada dia mais, venha clamar a Ti, por nome de Jesus, porque o Senhor é dono desta nação. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos dará a vitória. Obrigada, Pai querido, por esse momento de poder falar com o Senhor. E eu coloco no Teu altar, Senhor, todos aqueles, ó Deus, que estão enfermos. E eu peço ao Senhor também por aqueles, ó Deus, que cuidam, ó Deus, dos Teus filhos que estão doentes. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor haja com poder e graça, ó Deus, na vida de cada um. Todos aqueles que trabalham na área de saúde, ó Deus, em nome de Jesus, protege. Livra, Senhor, de todos os males, Pai. Obrigada, meu Senhor da glória. Muito obrigada, ó Deus, porque nós estamos bem, a nossa família está bem e o Senhor tem nos livrado do mal. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua igreja, que os nossos irmãos estão bem, Pai. Graças a Ti, ó Pai. E nós clamamos ao Senhor. Venha de encontro, ó Deus, àqueles que estão enfermos. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa, ó Deus, colocar a Tua mão poderosa, Deus, na vida de cada um, Senhor Deus. Que as Tuas mãos possam atingir, ó Deus, a cada um. E aonde estiver a enfermidade alojada, que o Senhor possa curar para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa o nosso Brasil. Abençoa os governantes, ó Deus, que foram eleitos. Pai, em nome de Jesus, põe na mente e no coração deste povo, dos governantes, ó Deus, o amor de Jesus, que eles possam, ó Deus, conhecer a Ti como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Pai, não deixa eles tomar nenhuma decisão que não for da Tua vontade, Pai. Abençoa também o Teu servo, Jair Messias Bolsonaro, presidente desta nação. Olha com Teu servo, ó Deus, olha por ele, ó Deus, com Teu olhar de misericórdia. E não deixa, ó Deus, ele tomar decisão nenhuma que não for da Tua vontade. Ajuda o Teu servo, ó Deus, nesta luta. Abençoa toda a família do Teu servo. Aqueles que ainda não Te aceitaram, Pai, que o Senhor possa fazer uma transformação de vida. Obrigado, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos conforme o Teu querer e a Tua vontade. E tira de nós, ó Deus, tudo aquilo
aquilo, ó Deus, que desagrada ao teu coração. Renova as nossas forças, ó Deus. Abençoa os nossos vizinhos, abençoa o nosso bairro, abençoa a nossa cidade de um modo geral, Senhor. Vai falando ao coração, ó Deus, dos governantes dessa cidade, que eles possam aceitar a Ti como o único suficiente Salvador de suas vidas. Obrigada, meu Pai, por essa oportunidade de poder falar com o Senhor. Muito obrigada, Pai querido, e continua conosco, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, ó Deus, a estar com os nossos vizinhos, nos ajuda a pregar esta palavra santa e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Eu oro no nome precioso de Jesus Cristo, teu amado Filho, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. E vamos seguir este culto louvando ao Senhor mais uma vez com o hino de número 344 do cantor cristão Deus Cuidará de Ti. Você crê nessa verdade? Você crê que Deus está cuidando de nós nesse tempo que vivemos? Que Deus está cuidando da sua igreja? Portanto, vamos louvar ao Senhor com muita alegria, irmãos, com muita força. Deus cuidará de ti. Louvemos ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos orar mais uma vez, queridos, pedindo a Deus sabedoria e discernimento para entender a mensagem que Ele tem para nós, como igreja nos dias atuais, a partir do estudo que teremos a seguir. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Deus, louvamos o Teu cuidado, a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia com a qual o Senhor tem nos conduzido neste dia. Ó Pai, te suplicamos que o Senhor nos fortaleça, nos dê sabedoria para lidar com os desafios que temos pela frente. E, ó Pai, nós te suplicamos também que o Senhor nos dê nesse momento discernimento para compreender a Tua palavra por meio do texto que estaremos lendo e do estudo que teremos a seguir. Ó
Ó Deus, fala conosco poderosamente, assim como o Senhor já nos falou na letra dos hinos, também, ó Pai, na Tua palavra que foi lida, na oração na qual o Senhor falou conosco, podemos também falar com o Senhor. E agora, Pai, no estudo da Tua palavra, continua falando à Sua igreja. Nós necessitamos de ouvir a Tua voz e seguir segundo a Sua orientação. Por isso oramos, agradecidos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós estaremos seguindo com nossos estudos no livro de Apocalipse, lendo a última das cartas às igrejas da Ásia, situada em Apocalipse 3, versículos de 14 a 22, onde está a carta à igreja da Laodiceia. Apocalipse 3, versículos 14 a 22, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja morna é o tema do nosso estudo dessa noite. De todas as cartas enviadas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesma, e ainda assim completamente equivocada. A cidade de Laodiceia foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. A cidade era importante pela sua localização, que ficava no meio das grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica e opulenta. A igreja tinha a cara da cidade. Em vez de se transformar a cidade na qual estava, ela tinha se conformado com a sua corrupção moral e espiritual. Laodiceia era a cidade do amor ao erro, e a igreja tornou-se como a cidade. Os crentes não tinham caráter, estavam sempre prontos a comprometerem-se com o mundo, eram indiferentes à vigilância espiritual aconselhada na Bíblia e indispostos a renunciar a si mesmos para honrar a Deus. Eles estavam satisfeitos com uma vida espiritual de mera rotina. E, queridos, com essa rotina, Deus os repreende nesse texto, pois não tinham nenhum aprofundamento em seu relacionamento com Deus. Quando a vida exigia deles um bom testemunho, eles falhavam. E quando o mundo os convidava ao que não convém, estavam prontos a corromper-se e depois voltar para o templo como se nada houvesse acontecido. Era um cristianismo nominal, sem nenhuma essência, sem temor a Deus. Quando o nosso cristianismo fica reduzido ao critério do se ninguém viu, está valendo, Deus perdoa e não liga, faça uma autoanálise de sua conversão, questione a sua fé. A igreja de Laodiceia é a igreja popular, satisfeita com a sua popularidade, orgulhosa de seus membros ricos. O ceticismo reinava no lugar do quebrantamento. Para eles, com Deus estava bom, sem Deus não fazia muita diferença. A palavra de Deus era boa desde que não lhes promovesse nenhum desconforto, questionando sua forma de viver e seus caprichos mundanos. Queriam um Deus servo e não Senhor, que não os incomodassem com questões de santidade, zelo, retidão.
até gostavam de ouvir e aprovavam o ensino dessa matéria. A matéria em si era considerada bonita, mas ninguém se empenhava de fato em passar na prova. A cidade de Laodiceia se destacava por 4 características. Primeiro, era um centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo antigo, lugar de muitos milionários. Em 61 depois de Cristo, para os irmãos terem uma ideia, aquela cidade foi devastada por um terremoto e se reconstruiu com a sua própria renda, sem aceitar ajuda do Império de Roma. Os habitantes eram vaidosos de sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentia a necessidade de Deus. Segundo, Laodiceia também era um centro de indústria de tecidos. Em Laodiceia produzia-se uma lã especial e famosa em todo o mundo antigo. A cidade se orgulhava da roupa que produzia. Era o lugar dos trajes finos. Seus habitantes se orgulhavam de suas roupas de grife, de preço elevado e acesso restrito. Os cultos na igreja de Laodiceia eram um verdadeiro desfile de moda e guerra de vaidades e sensualidades. Se vestir bem, se sentir bonito não é pecado, não me entenda mal. Pelo contrário, é importante. Desde que essa roupa bonita com a qual nos sentimos bem, também seja para a glória de Deus. Não seja indecente em seu estilo e medida. Não seja extravagante com o objetivo de constranger o irmão do seu lado, ostentar seu poder aquisitivo e exaltar a vaidade num lugar onde continuamente se ensina que algumas das virtudes mais importantes a serem cultivadas em nossas vidas é exatamente a humildade e a simplicidade. Nesse quesito, o que deve nortear o nosso gosto não é a moda lá fora, não isso, mas sempre a Bíblia, o bom senso, uma certa modéstia e pudor, sem excessos, é claro, para mais ou para menos. Terceiro, a cidade também era um centro médico importante. Ali havia uma escola de medicina famosíssima. Fabricava-se ali 2 ungüentos quase que milagrosos para os ouvidos e os olhos. O pó frígio que era fabricado naquele lugar e que com ele fazia-se um colírio muito famoso e de grande êxito, era o remédio mais importante produzido naquela cidade. Quarto, Laodiceia também era centro de águas térmicas e talvez essa fosse uma das maiores referências dessa cidade. A região onde ficava Laodiceia, na verdade, era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia entre as duas. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Em Hierápolis havia fonte de água quentes. Em seu curso entre uma cidade e outra, ficava Laodiceia com a água morna. E, queridos, tanto as águas de Hierápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. Uma vez compreendido o contexto dessa cidade, vamos ver o que Jesus nos ensina a partir do que disse a ela. Portanto, em primeiro lugar, o diagnóstico que Cristo faz na igreja. O Cristo que anda no meio dos candeeiros sonda a igreja de Laodiceia e chega ao seguinte diagnóstico: a igreja tinha perdido seu vigor, seus valores, sua visão e suas vestimentas. Uma das coisas que mais chamam a atenção dos estudiosos nessa carta é o que Jesus identificou um certo padrão morno e reprovável na igreja de Laodiceia, a ponto de não tecer nenhum elogio àquela igreja. A declaração "não és frio nem quente" tem sido tema de muita especulação ao longo dos séculos. Essa expressão, normalmente, é moralizada como quente e frio espiritualmente. O problema com essa interpretação é explicar por que Jesus desejaria que os crentes dessa igreja fossem frios em vez de morno, pois, assim sendo, para aqueles que buscam um fervor espiritual, morno já seria a evidência de progresso em relação a frio, e não o contrário. Por isso, essa expressão, nem quente, nem frio, ela é melhor explicada
e tem uma explicação mais plausível no contexto das águas que, como dissemos, circulavam em torno dessas três cidades vizinhas, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. As fontes de água quente de Hierápolis eram tão conhecidas por suas qualidades medicinais que a cidade se tornou um importante centro de saúde e de conforto no inverno, enquanto as fontes de águas que abasteciam Colossos lhes concediam água potável, fresca, pura e revigorante, como em nenhum outro lugar da região podia se encontrar. Ou seja, tanto as águas frias de Colossos como as águas quentes de Hierápolis tinham grandes benefícios que colaboravam para o bem-estar de todos e promovia a vida a quem delas podia desfrutar. Já Laodiceia não tinha um abastecimento de água própria. A cidade canalizava a água de uma fonte termal a alguns quilômetros de distância, e a água não tinha tempo suficiente para esfriar nos aquedutos e chegavam mornas à cidade. Além disso, as águas minerais que chegavam a Laodiceia eram cheias de partículas de carbonato de cálcio, e quem tentava bebê-la sentia fortes náuseas, acabando por vomitá-las. A fonte de onde Laodiceia canalizava a água era nítida, visível a longa distância e reluzente quando o sol a iluminava, mas o conteúdo de sua água era intragável. Esse contexto gerava a metáfora perfeita para a falta de profundidade da igreja. Bela por fora, doente por dentro. Eles entenderam bem quando Cristo disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Os crentes de Laodiceia deveriam ser conhecidos por seu poder de cura espiritual, como as águas quentes de Hierápolis, ou por seu ministério revigorante e vivificante, como as águas frias de Colossos. Em vez disso, eram mornos, sem vida, sem comprometimento com Deus, com seus caminhos, com sua palavra. A vida espiritual da igreja era morna, indefinida, indiferente. Um crente morno é aquele em quem há contrastes entre o que diz e o que pensa ser de um lado e o que ele realmente é de outro. Ser morno é ser cego à sua condição, sendo incapaz de uma autoanálise sincera para mudanças necessárias. É dizer que é filho de Deus sem respeitá-lo como pai pela forma que vive. É dizer que Deus é Senhor, mas não se dispor a ser servo, não se envolver com a sua obra, com a proclamação do seu evangelho, com a igreja na qual Deus o colocou. É não ter um padrão de vida pautado na Bíblia. Quando tudo está bem, ele está bem com Deus, mas se vem a tentação, ele cede, se vem a tribulação, se desespera. Quando tem que confiar em Deus, se entrega ao medo, à dúvida. Quando tem que descansar em Deus, se entrega à ansiedade. Quando tem que agir para que, a partir dessa ação, as coisas mudem, ele para e desanima. Quando tem que parar para ler a Bíblia, para orar, para ir à igreja, sempre arruma outra coisa para fazer. Ser morno é a tragédia do auto-engano. Laodiceia se considerava rica e era pobre. Sardes se considerava viva e estava morta. O fariseu deu graças por não ser como os demais homens, mas estava perdido como o homem que era. Sem autoanálise, há muitos crentes, líderes e igrejas sendo tragados pelo auto-engano. Muitos, no dia do juízo, vão estar enganados e dizendo: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônio? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus lhes dirá explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesmo. Ser morno é a tragédia da autossatisfação. A igreja disse no versículo 17: não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro com todo fervor. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança e uma falsa autossatisfação. A igreja não tinha consciência da sua condição. Ser morno
é a tragédia de não ser o que se projetou e ser o que nunca se imaginou. Esta igreja estava orgulhosa do seu ouro, colírio, roupas, mas era pobre, cega e nua, como Jesus disse nesse texto. A congregação de Laodiceia fervilhava de frequentadores presunçosos. Eles diziam: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Os crentes eram ricos, frequentavam as altas rodas da sociedade, eram influentes naquela cidade. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida religiosa, mas Jesus Cristo teve de acusá-los de cegos e mendigos nus. Mendigos apesar de seus bancos, cegos apesar de seu cofrígio e nus apesar de seu tecido fino e roupas de grife. São mendigos porque não têm como comprar o perdão de seus pecados. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. São cegos porque não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. Queridos, Jesus revelou que um crente morno lhe provoca náuseas. Você só vomita o que ingeriu, só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas provoca náuseas. Jesus tinha muito mais esperança nos publicanos e pecadores do que nos orgulhosos fariseus. Nós fomos salvos para nos deleitarmos em Deus e para Deus se deleitar em nós. Ser um crente morno é uma tragédia espiritual e por isso precisamos ser a comunidade do aperfeiçoamento. Pessoas convidas e corações sensíveis à mudança que vem do alto no tempo certo, na medida que Deus deseja, para que assim possamos crescer e seguir de fé em fé, de glória em glória, sendo transformados pela mão daquele que nos ama e quer o melhor de sua igreja. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos nesse texto o apelo que Jesus Cristo faz à sua igreja. Cristo se apresenta à igreja como um mercador espiritual. Cristo prefere dar conselhos em vez de dar ordens. Ele poderia ordenar, mas prefere aconselhar, e diz nesse texto, aconselhos. O texto nos diz que a suficiência da igreja está em Cristo, precisamos aprender e descansar nisso. A igreja julgava-se autossuficiente, mas os crentes deveriam encontrar sua suficiência em Cristo. Ele diz: aconselho-te que compres de mim. Cristo se apresenta à igreja como um mercador espiritual. Seus produtos são essenciais, seu preço é de graça porque já foi pago na cruz do Calvário. Há notícias gloriosas para os mendigos, cegos e nus. Eles são pobres, mas Cristo tem ouro. Eles estão nus, mas Cristo tem vestes brancas. Eles são cegos, mas Cristo tem colírios para os seus olhos. Cristo exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. O ouro que Cristo tem é o reino de Deus. A roupa que Cristo oferece são as vestes de justiça e de santidade. O colírio que Cristo tem abre os nossos olhos para o discernimento. Só Cristo pode enriquecer a nossa pobreza, vestir a nossa nudez e curar a nossa cegueira espiritual. Queridos, Cristo chama a igreja a uma mudança radical, a uma mudança de vida. Se essa é a nossa realidade, se essa é a nossa realidade como igreja, se compara ao texto que lemos da igreja de Laodiceia, tudo tem que mudar. E Cristo nos chama a essa mudança. Vemos aqui uma exortação: eu disciplino e repreendo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E arrepende-te. Desgosto e amor andam juntos muitas vezes, irmãos. Cristo não desiste da igreja. Apesar de sua condição, ele a ama. Antes de revelar seu juízo e vomitá-la de sua boca, ele demonstra sua misericórdia, dizendo: repreendo e disciplino aqueles que amam. Disciplina é um ato de amor, nós precisamos compreender isso. A pedra precisa ser lapidada para brilhar. A uva precisa ser prensada para produzir vinho. Inegavelmente, é porque Deus anseia salvar a sua igreja nesse texto que ele repreende e os disciplina.
A base da disciplina de Deus é o amor, porque Ele ama a disciplina, porque ama, chama ao arrependimento, porque ama, nos dá a oportunidade de recomeçar, porque ama, está disposto a nos perdoar. Arrepender-se é dar as costas a esse cristianismo de aparência, de faz de conta, de mornidão, e ser cristão de verdade, buscar profundidade em nosso compromisso com Jesus a partir de sua palavra. Cristo convida a igreja para a ceia no versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ou seja, convida para uma profunda comunhão com ele. Que triste situação, irmãos. Cristo, o Senhor da igreja, está do lado de fora de muitas igrejas chamadas igrejas de Cristo. Ele diz: estou à porta e bato. De que maneira bato? Através das Escrituras, da pregação da sua palavra, do hino, de um acidente, de doenças, às vezes de uma pandemia. A questão é o quão forte Jesus precisa bater nessa porta, quando deveríamos ouvir Jesus por um simples sussurro e não por suas batidas insistentes. Cristo é o Amém, a testemunha fiel, como diz o nosso texto. Seu diagnóstico da igreja é verdadeiro, seu apelo à igreja deve ser levado a sério, suas promessas à igreja são confiáveis, ele cumpre o que diz. Para uma igreja morna e inconstante, Cristo se apresenta como aquele que é preciso e confiável. Quando Cristo entra em nossa casa, recebemos a riqueza do reino, recebemos vestes brancas da justiça, nossos olhos são abertos, temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus, mas temos também a promessa que excede em glória a todas as outras promessas ao vencedor. Que Deus nos abençoe e faça de nós uma igreja rica dos valores e tesouros do céu, uma igreja bem vestida de santidade e retidão, uma igreja visionária que não apenas discerne, mas cumpre a vontade de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor,
se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta